Bem-vindos ao Confraria do Versa, eu sou o Jardel e hoje a gente vai falar um pouquinho de poder público, gestão, responsabilidade com o secretário de Itajaí, de Desenvolvimento Urbano. Bem-vindo, João. Obrigado, Jardel. Obrigado a todos aqui pelo convite. E é um prazer estar aqui na Confraria do Versa, podendo falar um pouquinho sobre a cidade e o que a gente prevê dos movimentos dela, de hoje e da cidade de amanhã também, né? Nunca aposte contra Itajaí. Que frase gostosa, João. E essa frase que vem do Buffett, né? A origem lá é Never Bet Against America, né? E ela é verdade sobre Itajaí também. É uma cidade que já passou por vários desafios ao longo da história, ciclos, vem crescendo e de uns anos para cá vem mostrando uma pujança maior até do que talvez os itajaenses do passado não esperavam, né? Esse ano nós estamos virando para o habitante de número 300 mil. Nós estamos hoje entre as 5 maiores cidades do estado. Quando a gente olha a todas as projeções de crescimento, quando a gente fala de estamos projetando o crescimento, é porque são modelos de imigração, de natalidade aqui também da cidade. A gente está falando de uma cidade que em 2064, que é onde se espera o pico do estado de Santa Catarina, eu sempre falo isso, né? Para ter uma ideia do movimento, Santa Catarina tende a, em 2042, passar o estado do Rio Grande do Sul em população, e em 2064, no seu pico, ter uma população similar à do Paraná, um pouquinho menos, talvez. Nós vamos ter uma população entre 10 a 12, superior a 10 milhões de habitantes, com certeza, bem provável, perde 12 milhões de habitantes. Itajaí, nesse cenário, vai estar com em torno de 700 mil pessoas e 2,5 milhões nesse arco metropolitano que compreende Navegantes, Balneário, Camboriú, Penha, Pissarras, Itapema, Porto Belo, enfim, é aquilo que corresponde a Anfra. E isso interpõe muitos desafios e também nos traz muitas oportunidades, né? A Itajaí, que eu nasci e cresci, que veio lá, quando eu nasci estava beirando seus 100 mil habitantes, agora está com 300 mil, tá? Ela vai ser era uma Itajaí que tinha muitas coisas boas e também tinha muitos desafios. A Itajaí de hoje tem muitas coisas boas e tem muitos desafios. E a Itajaí de 2064 vai ter igualmente. Nesse aspecto, a gente está trabalhando de maneira forte para quê? Potencializar as qualidades de Itajaí e mitigar os desafios que ela tem para enfrentar. Claro. Apesar de Itajaí estar ganhando essa velocidade agora, né? Ela está num crescimento constante, mas o povo de Itajaí sempre foi um povo empreendedor, né? Sim. Eu acho que essa é uma das qualidades do itajaiense e é por isso que a gente vive isso que a gente está vivendo hoje e é por isso que as pessoas estão procurando a nossa cidade por conta desse cenário que nós mesmos criamos, né? A cidade, a primeira bandeira de Itajaí tinha uma frase latina, dizia ex flumine magnitudo mea. Do rio vem a minha grandeza, né? E não é à toa. Do rio Itajaí vieram todos os ciclos que compõem a cidade, né? Madeira, pesca, né? Inclusive, se eu estou aqui hoje foi por causa do ciclo da pesca, porque meus pais vieram de São Francisco do Sul, né? Para cá, para trabalhar no setor pesqueiro. E parte da minha família está até hoje, né? Dentro desse setor. E depois a própria logística, o comércio exterior. E isso claro, é função do próprio processo de globalização do mundo, da própria internacionalização das relações, enfim. E o Itajaí sempre foi um cara que deu a cara a bater. Entrepostos comerciais, monta pequenos negócios, os negócios crescem, trocam de mão, seja na área da logística, tudo isso que está acontecendo dentro da cidade. E óbvio que hoje a gente está chegando a um ponto em que a atração em tempos remotos, por exemplo, na época que meus pais vieram de São Francisco, era local, era o cara que vinha de lá de São Chico, vinha de Laguna, vinha de Mituba, vinha daqui de Blumenau, enfim. Hoje a gente está chegando num ponto em que a atração está sendo até a nível internacional. Nós temos pessoas de nacionalidades diferentes, diferente daquele imigrante que veio para cá, que veio veio dentro das questões de colonização. Ele já vem com um cabedal de capital e conhecimento que puxa a cidade num processo de sofisticação dela. Então, e essa sofisticação é o quê? Melhores serviços médicos, educacionais, a régua da infraestrutura tem que mudar, porque essa pessoa ela é exigente, ou mesmo dos grandes centros nacionais. A gente tem imigração de Curitiba, de São Paulo, Rio, etc. Então a gente tem que aproveitar esse movimento.
Nós a gente que nasceu, cresceu aqui, entender, compreender essa dinâmica, né? Para também usufruir desse crescimento da cidade, junto com essas pessoas que vêm a somar, né? Todos os dias, o Jardel, todos os dias 34 pessoas se tornam itajaenses, seja por nascimento ou por afiliação. Eu faço parte dessa parcela, né? Porque eu sou imbitubense. E chegou um momento da minha vida lá que a minha régua de exigência estava um pouquinho maior. E eu fiz uma pesquisa de cidades e Itajaí se sobressaiu. Então eu escolhi vir morar aqui em Itajaí. E é um lugar bom, né? Imbituba é um lugar legal pra caramba. Imbituba é um lugar legal, porém ela tem uma série de deficiências, né? Hoje Imbituba está passando por uma nova fase, graças a Deus, mas ela passou décadas de estagnação, tá? Graças a Deus, hoje Imbituba está passando por uma nova fase. Mas Imbituba, ela tem uma série de similaridades com Itajaí, né? Tem um porto, tem indústria pesqueira. Hoje ela está desenvolvendo indústria, está desenvolvendo o setor imobiliário com muita força, tá? Então tem similaridades, mas tinha muitas deficiências. E a importância disso, veja o seguinte, né? Qual que é a importância de uma cidade estar em crescimento? Quando tu fala, né? Eu saí de lá porque, pô, tu não fosse a única pessoa que fizesse esse movimento. Várias pessoas fizeram. A gente teve outras cidades no estado aqui que já foram, inclusive, dá para falar aqui abertamente, Lages, né? Foi a maior cidade de Santa Catarina durante anos, a maior potência econômica. Quando acabou o ciclo da madeira, começou a ter o êxodo. E não pensou o passo seguinte. Qual que é o lado mais perverso dessa história? Que é o que a gente não quer em Itajaí. É que você começa a ter a fuga dos empreendedores, das pessoas que fazem acontecer e isso começa a cair num ciclo vicioso. Então, a cidade ser um polo de atração de pessoas e de empreendedores é a chave para que ela continue retroalimentando esse ciclo de progresso, de crescimento e de melhoria, sobretudo, das condições de vida da população que ali está. Né? Sim. Porque é muito comum a gente fazer, inclusive, uma associação, algumas vinculações a coisas da infância, aquela coisa meio idílica, de que, mas era gostoso. Por exemplo, né, eu morei aqui perto, morei na outra esquina, na 15 de novembro com a Joinville, e era muito agradável. Minha mãe tinha um jardim ali, tinha, né, tudo muito gostoso, uma casa de 2 andares. Só que aquilo é uma lembrança da minha infância, né? O problema é o adulto que vive só dessa lembrança de infância e quer uma volta àquilo, só que ele esquece que, por exemplo, se você quisesse ter um bom médico pediatra, eu não tenho filhos ainda, mas meus pais levavam para Curitiba, porque era escasso. Chegava num ponto em que você tinha uma escassez de profissionais. Hoje, por exemplo, Itajaí está se tornando centro médico. Então, você tem uma inversão de papéis que trazem muitos benefícios. O desafio é a gente conciliar isso com eventuais problemas que uma cidade, quando ela cresce, naturalmente ela vai ter, né? Porque faz parte do processo, faz parte da dor do crescimento também. Sim. Você ter que fazer ajustes, freios de arrumação, a cidade não perder a sua identidade, né? Crescer com aquilo que fez ela crescer. Isso é que a gente tá buscando trabalhar muito forte dentro da secretaria também. Não, excelente. Como que a gente equilibra a questão dos tributos para a gente não assustar o empresário, né? E também a gente ter uma situação confortável para a prefeitura poder fazer as obras que são necessárias e trazer o conforto para a população na parte de segurança, infraestrutura, saúde e educação. Assim, ó, a receita, óbvio que uma prefeitura ou um estado, ele é diferente de um receituário de uma família, né? São entes totalmente distintos, né? Agora, ao mesmo tempo, o cerne da questão é o mesmo. Você não pode gastar mais do que você ganha. Isso o prefeito Robson, ele é muito, muito zeloso em relação a isso. Tanto é que a economia que foi feita ao longo do ano de 2025, ele tinha uma meta de 100 milhões e foi bem mais do que isso. Só com racionalização e gestão de contratos, segurando as pontas, enfim. Por quê? Bom, se eu preciso fazer obras, né? Preciso fazer, agora a gente está tendo, por exemplo, uma obra na Caninana ali, uma nova adutora, né? Por quê? Porque o porto vai expandir. Sim.
porto vai expandir, onde passa uma adutora, eu preciso substituir, tá dando... O pessoal deve estar, assim, bem contente comigo ali na região da Caninana, mas tem que fazer. Sim. Né? Mas eu não faço obra sem dinheiro. Como é que você faz isso? Primeiro você segura a onda. Bota dinheiro, mantém o dinheiro no caixa. Quem tem dinheiro no caixa tem credibilidade, consegue ter linha de crédito. O uso do crédito ser para eventos de infraestrutura. Ou seja, se eu faço uma adutora, eu melhoro a qualidade da água, a minha arrecadação do Cemasa melhora porque reduz a questão da perda. A perda na distribuição de água é um problema grande. Isso com uma adutora nova já vai ser mitigado de boa forma. Melhor eficiência, eu consigo arrecadar mais e esse dinheiro ir mais para atividades de infraestrutura que retroalimentam o movimento econômico. Ou seja, uma rua melhor. Agora a gente vai fazer isso e vai repavimentar o trecho da Caninana. Uma Caninana melhor. Até o final, que interliga com a Rua do Porto. Uma rua bem pavimentada, que tem espaço, boa sinalização, os negócios florescem, tudo é um ciclo que vai se trabalhando. Mas o que é a questão... Aí eu vou para a questão da segurança. Tendo dinheiro para segurança, o Ettore consegue, junto com o Luiz da comunicação, fazer o sistema de câmeras. Com o sistema de câmeras, inclusive beneficia nós, enquanto desenvolvimento urbano e habitação, porque a gente faz a fiscalização de posturas. Se eu tenho uma rua limpa, bem vigiada, eu consigo... A questão de lançamento de resíduo na rua... O Tarcísio tirou 17 mil caminhões ano passado, com sistema de câmeras e podendo ir atrás dessa turma que joga lixo eu vou conseguir reduzir. Se eu conseguir reduzir 2 mil caminhões, eu já tenho uma economia de recursos. Sim. Eu consigo reduzir o número de assaltos, de ocorrências. O Ettore consegue trabalhar de maneira mais forte. O comércio vai se animar, vai fazer uma vitrine maior, já vai fazer um evento. Tudo é um tripé: infraestrutura, segurança, limpeza. Ou seja, as cidades elas têm que bater muito forte nisso. Óbvio que saúde é importante, educação é importante, tem várias, né? Cultura é importante, tudo isso é importante. Agora, o primeiro passo para uma cidade ter uma estrutura realmente, ter um movimento que permita todos esses serviços serem pagos e bancados pelo poder público municipal, é a combinação de infraestrutura, segurança e limpeza. Porque isso gera um movimento econômico, se retroalimenta, gera demanda da educação, gera demanda de serviço de saúde e uma série de fatores que são análogos, né? Perfeito, estão batendo em cima da eficiência, então. Eficiência, totalmente. Perfeito. Totalmente. Você tem que... cortando as pontas, né? O custo é igual uma unha, né? Você tem que estar cortando sempre. Perfeito. O custo é igual a unha. Excelente analogia. Vamos aproveitar esse gancho aí, mandar um recado pro pessoal de Itajaí, porque eu escuto muito por que as obras não são feitas à noite, por que não são feitas finais de semana, feriados, né? Assim, você falou da obra da Caninã, eu moro ali perto, e eu escuto todos os dias o pessoal falando, como está incomodando essas obras, apesar de a gente saber dos benefícios que vai trazer. Tu imagina, uma adutora nova, e o pessoal falando né, dessas coisas pequenas. Vamos lá, até essa pergunta foi muito feita ali no caso da Rua Silva. Inclusive o Robson me cobrou bastante, né, a respeito dessa obra específica. Poxa, mas por que tu não... Ô, João Paulo, por que tu não faz à noite, cara, essa obra? O primeiro ponto é assim, existem obras que já vinham licitadas, né? Inclusive desde a administração anterior. Né? Você pega, por exemplo, o binário do centro, já tinha sido uma obra que tinha sido gestada, a gente veio dando sequência. Quando eu venho e faço uma licitação, ela tem uma estrutura de custos ali intrínseca a isso. Eu não posso mexer muito nessa estrutura, né? Porque toda vez que se eu fizer uma obra à noite, posso fazer? Posso. A lei me permite, desde que eu pague a questão trabalhista, que eu não orcei anteriormente, que eu bote todos os equipamentos de segurança que eu não orcei anteriormente. E aí eu tenho um terceiro fator, que é o contingente disposto a fazer isso. Que aí talvez é a ponta mais difícil. A gente conversou com a construtora, se ela toparia mesmo que a gente buscasse fazer aditivo. Eles falaram, nós não temos mão de obra. Porque hoje a mão de obra não quer, muitas vezes, nem trabalhar à noite. Para achar de dia já está difícil, para trabalhar à noite é um pouco mais complicado. Tanto é que muitas vezes essas empreiteiras na região, eu tenho uma competição com o setor privado,
também, o setor privado, dentre eles já se compete, ele pega dessas empreiteiras que prestam para o setor público, ou seja, escassez de pessoal. Isso é um problema grave, né? Mas que tem que ser vencido, obviamente, como? Com mecanização, com outros processos, enfim. Mas aí eu tenho... Vamos dizer que eu resolvi tudo isso. E eu tenho a condição de fazer a obra à noite. Eu tenho o segundo conflito. Por exemplo, se eu vier lá de Cordeiros, lá onde meus sogros moram, né, eles moram ali perto do Centro Educacional de Cordeiros, e vier para o centro. Se a obra for de noite, para mim é muito mais tranquilo, né, passar para vir para o centro e ir para a fazenda ali onde eu moro. Beleza. Só que tem todo o entorno do bairro São João, por exemplo, na Caninana, que vai reclamar o seguinte: poxa, mas tem barulho. Eu chego cansado em casa, eu quero descansar e tá esse barulho de máquina. Tem bastante prédio ali em torno. E vamos lá, toda vez que uma máquina, uma retro dá ré, aquele pi, 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 pi. Imagina aquilo até 10, 11 horas da noite, meia-noite. Sendo que o turno de trabalho hoje ele começa às 8 e vai até às 5. Eu tenho 8 horas de trabalho. Então, pelo menos na parte da tarde, talvez eu teria que fazer. Ou começar às 6 horas da tarde e terminar às 4 da manhã. Como é que a gente lida com esse conflito? Mesmo na Silva ali, também é um conflito complicado. Por quê? O barulho, quando ele vem, ele reverbera. Ele faz E eu tenho na Rua Tijucas, eu tenho torres residenciais, eu tenho na Rua Silva, eu tenho torre residencial. Então não é uma equação tão simples quanto parece. A gente quer fazer algumas questões de pavimentação noturna, prever isso nos contratos das próximas obras estruturantes. Sim, a gente quer prever isso. Agora eu tenho que prever concomitante, talvez, com uma parte do trabalho de dia, porque depois de um certo horário, principalmente depois de 10 horas da noite, é complexo. Exceção da exceção. Né? A gente chegou a considerar isso no cruzamento aqui da Marcos Conder com a Joca Brandão, por causa dos cruzamentos. Ali é um cruzamento que até que a gente teve que fazer em quadrante ali, uma série de coisas. Mas isso é um ponto extremamente... É uma dor muito grande nossa, porque a gente tem muito conflito que vem intrínseco a isso. Então não é tão simples quanto parece. As pessoas mas faça de noite. Beleza, faça de noite, mas e se eu fizer à noite na frente da tua casa? Não, na frente da minha casa não, né? Pô, vai na frente da casa do outro. Então, é igual a história da lombada. Todo mundo quer lombada, mas a lombada sempre na casa do vizinho, né? Nunca na frente. Mas são os conflitos que a cidade tem. A gente encara isso com naturalidade, tenta, obviamente, sempre buscar mitigar, porque na verdade, a gente está trocando o pneu de um carro com um carro rodando a 200 por hora. Verdade. Eu acho que o melhor caminho é sempre o equilíbrio, né? Equilíbrio. O equilíbrio, a conversa, chegar no meio termo, no consenso. Olha, vamos fazer até um pouco mais tarde. A gente tenta, né? Vamos fazer até um pouco mais tarde. Vamos modular o horário. O horário, a gente tem um diálogo muito forte com o Codetran sobre isso. Eu bato muito nessa tecla com os nossos diretores, também conversem com o Codetran. E a gente, às vezes, tem que jogar a real. Olha, cara, vai dar problema, por exemplo... vai dar problema durante alguns dias porque a obra vai ter um gargalo ali, então tem que fazer um pouco de gestão para poder transferir. E óbvio, o comportamento também do motorista, né? Tudo isso a gente fala, mas depende do comportamento das pessoas. Passou ali, sai logo da obra, não fica fazendo turismo de obra, olhando, né? Ou sendo fiscal daquilo que não é, né? Mas faz parte do jogo. E a gente vai ter um benefício muito grande, né? Então a população tem que entender que a gente precisa passar por esse processo, não só ali na obra da adutora, mas com todas as obras que estão por vir. Sim, até porque, vamos lá, isso vai possibilitar a expansão. A adutora tem duas frentes. Primeiro, aqui ó, a água. A qualidade da água, porque é uma tubulação nova. Isso, só isso já valeria a pena. Mas com isso eu consigo fazer a expansão depois do pátio do porto. É uma trava a menos para que se faça. Isso traz o quê? Traz emprego, traz renda, traz uma requalificação do espaço urbano, uma série de fatores. Então, é sofrido? A gente busca e a gente agradece, inclusive, o apoio da maior...
a maior parcela da população, ela Com certeza. entende, é compreensível. Claro, fica chateado também, como a gente fica chateado quando tem um entreveiro no trânsito, mas tem que passar a dor, né? Sim. Tem que João, roer o osso para pegar o filé mignon, vamos dizer. João, eu queria dar um passo atrás agora. Na tua história, eu sei que tu trabalhou em grandes obras, com grandes orçamentos, né, no Nordeste do Brasil. Eu queria que tu discorresse um pouco a respeito disso, não só sobre isso, mas na experiência que tu teve com cursos no exterior e na tua experiência com estrangeiros e como que isso afetou a tua vida e o que que essas experiências foram incorporadas no teu perfil e como que isso essa experiência ela é incorporada no teu trabalho hoje. Legal, cara. Eu sou da primeira geração que nasceu aqui em Itajaí, né, da minha família, né. Eu te falei, meus avós, meus pais, o meu irmão mais velho é de São Francisco, eles vieram para cá na década de 70, né. E eu fui da primeira geração, eu e minha irmã aqui, dos primeiros dos Konausky, como a turma diz, né, que nasceram aqui. Sou daqui de Itajaí, falo 2, 3, 10, o sotaque puxa mesmo, sofro pelo Marcílio, porque, né, o Marcílio é uma vida e uma cruz que o Itajaí tem que carregar também, né, às vezes mais, faz parte do jogo. E estudei aqui em Itajaí a vida inteira, estudei em Salesiano, depois fui para São José, fiz a Univale, comecei a faculdade de Direito, depois fui para Engenharia. Eu larguei o Direito e fui para Engenharia. E é uma decisão que eu tenho uma tranquilidade de dizer, que bom que eu fiz isso. Não pela faculdade em si, mas porque eu acho que me encontrei mesmo nisso. E aí me formei, né, e durante a faculdade já fui fazendo estágios em obra, implantação da portonave aqui, né, onde a gente vai meio que direcionando para essa área de portos. Trabalhei na Barra do Rio aqui, no terminal Barra do Rio, bem no início da implantação. Aí nisso, cara, deu a crise de 2008, Sim. teve aquela crise que quebrou Lehman Brothers, aquela coisa toda. E aquilo surgiu, daquilo ali a obra deu uma parada e surgiu uma oportunidade. Olha, vamos ter uma possibilidade de se transferir para São Paulo. Me transferi para São Paulo, fui para lá e trabalhei durante 1 ano e pouco. Tava bem lá, tranquilo, trabalhei num escritório de uma gerenciadora, que era mesmo daqui. Tava tudo certo, cara, daqui a pouco veio uma proposta, olha, deu enchente em 2008, o cais daqui de Itajaí caiu e estavam fazendo a reconstrução, tinha um pessoal que precisava de uma posição no ATO, que é a Assessoria Técnica de Obra, e era um escritório do Rio de Janeiro, que já tinha trabalhado com a gente, me chamaram para compor a equipe, eu voltei, tava em Itajaí e tal. Nessa época eu já tinha participado de processo de trainee, tinha sido chamado para o Odebrecht, até o da Camargo Corrêa tinha passado de fase, aí acabei não indo. Aí tava lá trabalhando tranquilo, daqui a pouco terminou a obra, tava fazendo umas coisas, participei de uma obra em São Francisco também, do cais ali também, controle de destaca. Nisso eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um curso de análise de destacas, né, capacidade de carga, um ensaio não destrutivo e tal, beleza. Peguei, fui, voltei, aquela coisa toda, eu tava aqui trabalhando, fazendo uma coisa tranquila, esperando uma obra em Paranaguá, cara, pra sair. Um contrato, não saía, tava aqui, fazendo uma coisinha ou outra. De repente veio uma oportunidade pra Vale. E aí eu fui pra Vale do Rio Doce em 2011. Trabalhei lá de 2011 a 2014 num projeto chamado Pier 4. Na época era o maior projeto portuário nas Américas em curso. Só a primeira fase, o CAPEX, né, que é o gasto de capital, foi de 1 bilhão de reais na época, com dólar a 1,80. Para ter uma ideia, hoje seriam uns 4 bilhões de reais, mais ou menos. E aí é um pier avançado 1,6 km. Quem conhece São Luís, a Baía de São Marcos, ela tem uma oscilação de maré em torno de 7 metros. Sim. Ele era avançado 1,6 km e divididos em 2 berços. E aí eu vim trabalhando no berço sul e fui trabalhar na questão do projeto do berço norte, né? Lá todo o sistema de amarração, aqueles navios de 400 mil toneladas da Vale, ele não é nem com cabeço, né? Ele é com gancho, aquele gancho vai tensionando, vai soltando a corda. É um baita de um sistema. E aí uma oportunidade muito boa, eu tava lá. Só que aí também, distância, o cara, na época eu já estava com a minha esposa é daqui, né? A gente casou, foi para lá, foi muito bom para começar a vida, mas aí tem
Pô, são 2 voos, distância, aquela coisa toda. E aí eu já tava, assim, a nossa cidade tem uma qualidade de vida muito boa, isso tem um problema, porque a gente se acostuma mal. E aí eu sempre, não, mas eu quero voltar, quero voltar, quero voltar. Aí surgiu uma oportunidade, voltei para Porto Nave. Nesse meio tempo, teve uma outra oportunidade, eu fui fazer um curso na Holanda de planejamento portuário. Então, eu tenho lá no IHE, que é o Instituto em Delft, na Holanda. Fiz o curso, né, era módulo de um mestrado sobre planejamento de terminais portuários. Voltei, fiquei na Porto Nave 1 ano e 10 meses. Aí depois eu saí e montei meu escritório. Né? Montei o meu escritório, que eu tenho até hoje, né? Hoje é minha esposa, mais a equipe técnica que comando. E nesse meio tempo tendo experiências, né? Algumas prestando serviço, até o momento em que eu cheguei, né? Eu fui diretor de controle urbano do município aqui entre 2017 a 2021. Plantação do sistema da prova digital, consulta prévia online, ali teve bastante esse dedo nosso. Saí por entendimento e encerramento de ciclo também. E aí estava tranquilo com a minha vida, com o escritório, tocando a vida. Deu a eleição do Robson, de repente o Robson pega e me chama, olha, cara, teu nome aí tá todo mundo falando de ti, teu nome é unanimidade. Quer participar do desafio? Se vambora. Convite de um prefeito eleito, não sei, na época, né? E foi muito bom, cara, porque trabalhar com o Robson é bem tranquilo, assim, de fazer. É uma pessoa extremamente dinâmica, educada também. O Rubens um cara atento às questões da cidade. Os dois muito preocupados, né, sempre com tudo. E a gente vem vindo aí desenvolvendo esse trabalho nesse último ano e pouco, de maneira que a gente quer capacitar, trazer e fazer obras agora e pensar a cidade para amanhã. Isso é muito importante. Né? A gente tem uma noção muito grande de que a gente não tem mais nós não podemos mais pensar pequeno. Não. A gente tem que pensar para frente. E aí vem esse desafio, trocar esse pneu desse carro rodando a 200 por hora, Sim. com uma cidade que eu preciso trazer essa infraestrutura para enfrentar o desafio da reforma tributária, um monte de questões aí que a cidade vai ter, como sempre enfrentou e sempre vai vencer. Não dá para apostar contra Itajaí. Por quê? Porque a cidade vai continuar crescendo. Né? E aí a gente está fazendo isso, pensando, agindo hoje e já pensando amanhã, para que o agir do amanhã seja mais fácil. Para os meus sucessores, para aqueles que vierem sentar na minha cadeira. Qual é o maior problema que a reforma tributária traz para Itajaí, não só para Itajaí, mas para os municípios? Cara, assim, ó, eu não sou especialista nessa área, né, na área tributária. Agora, vamos lá. O Brasil, ele tem um problema muito grande, eu vi isso morando no Nordeste, cara. Não dá para você considerar um país com a extensão como a nossa, que você tem lá 4, 5, 6 zonas climáticas, 4, 5, 6 biomas ambientais, vários tipos de população, cara, como se fosse uma coisa só. O Brasil, ele tem a capacidade de cometer essa burrice, né? E o que a reforma tributária fez? Ela está chancelando essa burrice mais uma vez. Porque veja bem, né, e ela está penalizando o estado de Santa Catarina por ser tributariamente eficiente. Se a gente tem capacidade de cobrar menos imposto e manter o nosso caixa positivo, e o governador Jorginho Melo também está mantendo isso, né? Se o Robson aqui tem a capacidade de baixar o tributo para o agente de carga e manter o caixa positivo, né? Pô, isso tem que ser recompensado, não pode ser penalizado. E o que a reforma tributária faz? Ela centraliza tudo em Brasília, engessa toda a capacidade dos entes subnacionais, ou seja, os estados e os municípios, poderem fazer as suas questões em nome do término da guerra fiscal. Mas assim, ó, sinceramente, não existe guerra fiscal, existe capacidade e competência. O que Santa Catarina fez nos últimos 30 anos, de 30, 40 anos, de atração de investimento, independente se foi, né, olha quantos governadores nós tivemos aqui, né, mas sobretudo de capacidade, a capacidade que Itajaí teve em todas as últimas décadas. Cada prefeito fez a sua parte e agora o Robson vem, né, consolidar a cidade até aqui, e agora o Robson vem consolidando um novo momento para um novo bloco de pessoas que vão pensar essa cidade para frente. E é isso que nós somos premiados, com Brasília dizendo o que a gente tem que fazer ou não fazer.
né? Aí a gente pode extrapolar para N áreas da Sim. própria questão ambiental. Hoje você vai, né? Eu tive em Alter do Chão, cara, no Pará, onde o Tapajós tem 30 quilômetros de largura. A área da EPP é igual do Itajaí-Açu. É totalmente contraproducente, né? Mas é o Brasil que a gente tem. Essa coisa de... Se a gente pegar Santa Catarina, ela tem o tamanho de Portugal, cara. Em tamanho. Portugal não é igual à Espanha, que não é igual à França. Da mesma forma que Santa Catarina deve ter aí mais ou menos o tamanho, sei lá, comparando com o estado americano, talvez, com Massachusetts. Eu acho que em território, população bem menos. Massachusetts não é igual a Rhode Island, não é igual a Vermont, não é igual a New Hampshire ali do lado. Ou seja, o Brasil ele criou um modelo de centralização do poder e agora vem com essa questão da reforma. Mas é o que tem. É o que tem. Ele penaliza, só que o que a gente está trabalhando? Infraestrutura, aí, lembra daquilo que eu falei, infraestrutura, limpeza e segurança. Porque se eu tenho infraestrutura aqui, a carga pode continuar vindo aqui e ir para o centro consumidor, que é São Paulo, que ainda assim vai se tornar mais barato do que deixar em Santos. Porque Santos, o cara tem um gasto maior com segurança. Ele tem um custo logístico, ele tem um custo de espaço, porque a cidade, né, se você pegar a Baixada Santista, ela tá avançando sobre o estuário. Ela não estava. Ela tem um paredão ali gigante que é a Serra do Mar. Nós aqui não, nós temos terra para crescer aqui no nosso interior. A gente tem um índice de segurança bom, quer dizer, a carga pode ficar aqui tranquilo. Isso quer dizer que vai... O que isso vai interpor? Nós vamos ter que apresentar outros diferenciais, mas eu tenho plena convicção de que Itajaí vai apresentar esses diferenciais. Certo, excelente. Além desse ônus da carga tributária, né, da reforma tributária, a gente recentemente perdeu o poder de decisão quanto ao porto, né? O porto foi federalizado. Sim. Eu queria saber quais são os impactos diretos na cidade, tá? Quanto às tomadas de decisões direto no porto. Do ponto de vista do planejamento urbano, graças a Deus já tinha algumas coisas estruturadas anteriormente, né? E a autoridade portuária não tem se manifestado contrária, porque também entende que é uma questão de sobrevivência da própria operação, né? Existe já um plano de expansão do porto, inclusive a própria rua do porto que está sendo feita é justamente para definir isso, né? Hoje, a operação, como ela vem com muitos terminais de uso privativo também, isso mitiga bastante. Agora, o modelo de porto municipal é um modelo que dá certo no mundo inteiro. Rotterdam é assim, Antuérpia é assim, o Porto de Nova York é assim, Los Angeles é assim. Eu entendo que esse é um tipo de equipamento que ele tem que conversar com a cidade, né? Eu espero que em algum momento isso volte para o município. Espero que volte, porque é um modelo que deu certo. Tinha que fazer correções? Tinha. Como tudo na vida tem que fazer correções. Agora, é uma perda, né? E hoje, qual que é a dificuldade? Eu vou te dar uma dificuldade de ordem prática, né? Se você pegar toda a área do mole ali, por exemplo, né? Tá lá, tá com a autoridade portuária. E a gente tem um bom diálogo, tá? Eu não posso... A autoridade portuária tem sido bem tranquila em relação a isso. Tem buscado até questões de solução de postura urbana ali, por conta do estacionamento, gestão, zeladoria, né? Agora, eles estão lá e nós cá. Então, a gente busca fazer esse diálogo, mas não é um diálogo tão rápido como seria se fosse um ente municipal aqui, né? Sim. Até porque aí tem sistemas diferentes, tem uma série de questões. Então, nesse aspecto, é que a gente perde talvez um pouco de velocidade e tração em alguns fatores. Mas ele está aí, né? A gente tem que saber conviver com isso, né? O Robson, ele busca ter um diálogo institucional acima assim,
Ele tem a visão, pô, a gente tem que fazer o porto tem que estar bem para a cidade estar bem. Então, sempre muito resolutivo, ele cobra da gente também que, olha, conversem com o porto, conversem com a autoridade portuária, sempre que for necessário, busca a solução, porque o porto estando bem, né, e ele até é portuário de formação também, a cidade vai estar contribuindo bem. Tanto é que, pro leilão definitivo da concessão, né, uma das questões que a gente está trabalhando bastante é essa questão da Rua do Porto, porque ela libera a área para expansão de retroárea. Porque o problema de Itajaí hoje, ele tem um bom cais, mas falta retroárea. Certo, perfeito. Tendo retroárea, ele consegue comprar novos equipamentos e aí, claro, tendo uma segurança jurídica, um plano de investimento que consiga trazer equipamentos. Por exemplo, a Portonave hoje tem 6 STS, né? Que é o Portainer. Itajaí tem 2, só que o Portainer de Itajaí é defasado. Aí, a manobra de pátio aqui é com Richtstacker, lá é com RTG, quer dizer, o nível da avaria é menor, tem uma série de outras coisas, lá é eletrificado, e menor emissão de poluente, carbono, ruído, uma série de coisas. A gente tem que correr atrás. E ainda bem que tem a Portonave, tá? Porque senão a gente tinha perdido a carga Petapoá. Já. Portonave, apesar de estar no outro lado, apesar de ser outra cidade, mas todo o ecossistema que dá suporte à operação portuária tem Itajaí. Os escritórios, todo o centro financeiro, então, e isso movimenta muito, dá muito valor agregado também. Mas a gente tem que ter esses 2 terminais que vão ser as portas de entrada. E todos os terminais a montante ali, que trabalham a carga de projeto, carga solta, alguma coisa do container residual, a cabotagem, que compreendem o ecossistema da economia do mar. Né? Se a gente pegar os terminais, os supplies, a parte pesqueira, estaleiro, a construção naval de barcos de luxo, 50% do market share está em Itajaí, de construção. Isso é importante, é mão de obra especializada. Por que a Azimuth, ela pegou a mesma, ela constrói barcos que ela construiria na Itália e ela está fazendo aqui? Porque enxerga valor. Sim. Então a gente tem que fomentar tudo isso. A função do município é dar as condições da infraestrutura, da transporte, buscar soluções na parte da moradia, integrar tudo isso para quê? Porque as pessoas possam viver e trabalhar, ter serviços com tranquilidade, para que gerem movimento econômico e a gente gere uma cidade com bem-estar. Ou seja, as pessoas vêm para cá, gostam de viver porque elas sabem que vão ter bons serviços, tranquilidade, infraestrutura, sem medo de ser assaltado. Excelente. Só pegando um gancho do senhor para a gente finalizar esse bloco, a Bacia de Santos, ela compreende uma parte aqui do nosso litoral e a gente tem uma FPSO aqui, que é a FPSO Cidade de Itajaí, né? Eu não tenho certeza desse fato, talvez você consiga esclarecer para nós. A Cidade de Itajaí, ela recebe royalties desse petróleo? Até onde eu sei, não. Existe aquela discussão a respeito da linha de costa, né? Sim. Que fizeram, que aí era do Paraná. Me parece que isso aí estava sendo ajuizado há muitos anos, né? Até nível do Supremo Tribunal Federal, e que tinham chego num acordo ali para a questão dos royalties. Se isso já começou a vir, até o momento eu não sei. Até porque aí vai também da linha de onde que ela fica localizada. Eu não sei se isso é móvel. Pessoalmente eu desconheço. Agora, óbvio que o que dentro da questão da indústria do petróleo é importante a gente ter aqui em mente. É que a gente tem a construção naval e essa questão da mão de obra, do supply. E aí tem um fator que não aparece. Nós temos, obviamente, a questão dos navios, mas tem toda uma prestação de serviço. O registro do navio, a questão de treinamentos. Aí, boa parte da mão de obra hoje que trabalha aí embarcado é daqui. Esse cara, ele mora aqui, consome aqui, gasta. Só que o que ele faz? Uma vez a cada 15 dias, ele fica 15 dias, né? 40, 15, não lembro agora como é 14. que é 14, 21, né? 14, 14. 14, 14. Mas ele só faz uma coisa, ele mora aqui, a família dele está aqui gastando, ele sai daqui, pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, chega a Macaé, embarca.
Agora, agora nós temos que pensar o seguinte, o que faz uma pessoa que tem um bom emprego, que recebe bem, pegar um avião a cada 14 dias e não levar a sua família para Macaé? Aí a gente começa a pensar, pô, a gente tem um diferencial. Né? A gente tem algumas situações onde ou aquele oficial da Marinha que vem para a construção das fragatas, ele olha assim, poxa, esse lugar aqui é legal, em vez de eu comprar um apartamento na Ilha do Governador, eu vou comprar na fazenda, porque quando eu der baixa da Marinha, eu quero ficar por aqui. Nós temos que, esse é um valor que o itajaense tem que entender, que tem que preservar. A atratividade da cidade no tempo. Talvez o itajaiense não entenda isso tanto quanto a pessoa que vem de fora. Eu vim de fora, eu sou apaixonado por Itajaí. E quem conhece outras cidades e compara com Itajaí, ele consegue mensurar o quão bom Itajaí comparado com as outras cidades do Brasil. O itajaiense, ele é, sobretudo, um cara muito crítico. Ele é muito ele é um cara muito crítico, até por conviver com muitas culturas, essa questão da cultura naval, de vir e aí você interage com o holandês, interage com um indiano, interage com o americano, né? toda sorte de coisa. O peixeiro em si, ele é a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Itajaí tá aí com um monte de dado econômico. Mas Balneário Camboriú beleza. É verdade. Né? Agora, isso por um lado é bom porque nos faz sempre estar buscando uma régua mais alta. Né? E pro itajaense nativo é complicado porque ele perde muitas vezes oportunidades por conta de uma visão mais obtusa da coisa. Ele acaba... E aí vem o cara de fora, empreende, faz, acontece e ele fica chupando dedo. Mas faz parte. Né? Isso toda cidade que tem esse movimento de transformação, né? É normal que aconteça. E por um lado, qual que é o lado bom? A gente não fica preso a mesmos blocos de pessoas. Né? Então, tiveram famílias e grupos de pessoas que construíram cada época da cidade e isso a gente vê se transformando. É um traço de uma cidade que vive, que é cosmopolita, que tem nela um valor. O que a gente tem que olhar é sempre o seguinte, é até que ponto a gente está, ao mesmo tempo que a gente não pode ter vieses, né, cognitivos de achar que tudo é perfeito, porque a gente está... A cidade que não tem problema, Jardel, vou te falar o seguinte... ela já está com um problema bem grande. Tá? Se eu chegar na prefeitura hoje como secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação e eu olhar e dizer que Itajaí não tem problema, o primeiro problema é o seguinte, a cidade estagnou. E isso para mim já é o maior de todos. Tem várias cidades aí no interior que não tem problema de trânsito, não tem problema de moradia. Ela só tem um problema, tem um problema de gente. As pessoas não moram, elas vão embora. A população decai. Né? E aí a gente tem que, obviamente, entender isso. Né? Porque esse desafio vai vir e a gente vai contornar, vai resolver vai surgir outro, vai administrar esse conflito, porque a cidade é administrar conflito. O que eu te falei mais cedo da obra. Tu quer a obra mais tarde. Mas o cara que está na frente da obra, ela quer a obra mais cedo, porque ele saiu para trabalhar, ele quer descansar. E assim a gente vai seguindo, mas é uma experiência bastante gratificante, assim, do ponto de vista pessoal e de poder tá vivenciando esse momento. E que bom que a gente tem. Né? O peixeiro raiz, o peixeiro nativo, ele tem que olhar e olhar, e talvez é porque muitos anos a gente ficou um pouco à sombra, né? Mas tem Blumenau, tem Joinville. E hoje ele já está vendo, a gente já é a maior economia do estado, né? A gente tem a Brava de Itajaí. Já está se entendendo, né? Vem o pessoal de fora, é um lugar que né, ficou mais hypado, assim, Itajaí no final. Então isso traz também a autoestima e a gente quer melhorar ainda mais isso aí. Secretário, na tua opinião, na tua visão, qual que é o maior problema de Itajaí hoje? Dentro da tua pasta, né? O maior problema hoje...
Cara, na verdade são dois, né? Mobilidade, mobilidade, porque a nossa frota ela triplicou em 20 anos e não foi feito rua suficiente. Né? O transporte público hoje, as pessoas, por um fenômeno cultural, não é um privilégio de Itajaí isso, mas as pessoas estão usando menos o transporte público, isso está sendo assim no país inteiro. Ele ganhou tração de 2013 para cá com aqueles protestos, mas hoje se perde muito. Nós transportamos 1/3 dos passageiros que nós transportávamos no ano 2000, só que Itajaí tinha 140 mil pessoas naquela época, fazia 700 mil viagens, hoje são 300 mil e estão fazendo 250. A gente está buscando formas de melhorar o índice por quilômetro rodado, número de pessoas como tarifas mais subsidiadas a R$1 nos domingos, a gente quer ampliar isso, aí óbvio, demanda um pouquinho de estudo econômico por parte do município, reformas nos terminais para que as pessoas possam utilizar, vai entrar o Promobis agora, que é uma iniciativa regional, para que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas voltem a usar o sistema. Perdeu-se para o carro? Talvez não. Perdeu-se muito para moto, para bicicleta elétrica, patinete elétrico. São outros modais também. Agora o carro também veio muito forte nisso. Que eu te falo, a frota triplicou. Então mobilidade é um problema. Como é que eu encaixo todo esse crescimento dentro da cidade? É o desafio que é constante e vai demandar... A cidade de Itajaí ela vai ter que ser um canteiro de obras pelas próximas décadas. Sempre. É igual americano. Tu vai na Flórida, tu sempre tem uma rodovia abrindo. Assim, tu passa num ano, depois no outro ano tu vai ver a mesma rodovia, já tem outra. É uma demanda. E moradia, por quê? O sucesso que a cidade faz, e hoje se eu tenho uma cidade que cresce 10 mil habitantes por ano. Quando ela cresce 10 mil, naturalmente as pessoas fazem uma conta de 4:1, assim, né? Então a demanda de residências é de 2.500. Não é bem assim, porque mudou o perfil demográfico. Você tem que dividir isso mais ou menos por 2,7. A cidade de Itajaí hoje, ela demanda 4.300 moradias ao ano. No mercado primário se constrói 2.900. Se eu já tinha um déficit habitacional e eu estou vindo com mais pessoas e está construindo... Itajaí não constrói muito, Itajaí constrói muito pouco, na verdade. Eu começo a escassear o meu produto e aquela coisa. Eu tenho aqui esse saco de balinha aqui. Se essa balinha aqui fosse de uma série especial com um número, com certeza ela ia ser bem mais cara do que a balinha aqui que está aqui dentro do pote. É a mesma coisa é uma demanda de mercado, isso, oferta e demanda. Ou seja, o custo da moradia em Itajaí ele começa a ficar proibitivo. O que a gente está trabalhando em cima? Aí eu quero também agradecer a parceria com o Instituto Mais Itajaí, porque é extremamente importante. A gente está desenvolvendo formas e está buscando maneiras de viabilizar a habitação popular em Itajaí, principalmente Minha Casa Minha Vida, faixas 1 e 2, né? Perfeito. Porque daí a gente consegue estabilizar o sistema de preços, mas sobretudo, dentro da secretaria, o que a gente já está fazendo? Licenciamento autodeclaratório para residencial até 400 metros, ou seja, aquele cara de bairro que está construindo 2 germinados, o germinado, como a turma diz, 2 embaixo, 2 em cima. Esse cara ele já tem um projeto padrão. Ele vai e bota toda a documentação numa prova digital, ele nem bota o pé na prefeitura, vai, faz autodeclaração, já sai na lata, se ele tiver credenciado. Porque a gente quer dar velocidade para que as pessoas tenham oferta a crédito, enfim. REURB, mais de 5 mil lotes que a gente está cadastrado no REURB, tinha 5 núcleos no início do ano passado, com mais ou menos uns 300. A gente está indo para praticamente 60 núcleos e 5 mil lotes. Isso é direito de matrícula, as pessoas poderem permutar, fazer negócio, ampliar, dar de financiamento. A gente busca dar o quê? Velocidade e saúde para que aí o poder privado, a gente tem esse viés liberal, a gente quer liberalizar a economia, o movimento ao máximo, para que as pessoas, a tua interação, Jardel, tu com aquele cara que fez um lote na REURB, tu vai lá, tu vai poder fazer um financiamento, comprar e você se resolve, tu vai poder construir, fazer disso a dinâmica da cidade. Que interessante, né? Porque o maior gap habitacional que a gente tem, eu acho que justamente fica nessa faixa do popular. Do popular. Porque as construtoras elas investem ali do 500 mil para cima.
né? Eu não conheço, eu desconheço produtos hoje aqui em Itajaí do Minha Casa Minha Vida. Não tem. Não tem. E não tem por quê. O pessoal às vezes, mas o cara da construtora, por que o cara da construtora faz? Construção civil é... Não. Construir Minha Casa Minha Vida, cara, exige um nível de especialização, racionalização e controle de custo que essas construtoras não têm. É processo industrializado. Quando a gente está falando de construir Minha Casa Minha Vida, eu estou falando e aí eu preciso ter áreas maiores. Só que na área também existe a questão da permuta. Uhum. Quer dizer, e aí é um direito das pessoas permutarem uma área ou não. Perfeito. Eu não posso ir lá e meter uma arma na cabeça. Agora, E aí eu tenho um outro ponto. Com essa taxa de juros que eu tenho, o cara ele paga parcela. Só que o grande desafio é dar o cheque da entrada. Sim. Aí a gente está buscando soluções. O Minha Casa Minha Vida tem um subsídio, mas a gente tendo o Casa Catarina, né? E aí o Dante tem estudado bastante essa matéria também, que é o nosso diretor de habitação, e eventualmente soluções para dar um incentivo, por exemplo, na questão do ISS, parcelar melhor o ISS, algum benefício no IPTU, é o que a gente as equipes estão estudando agora, para poder viabilizar, dar sobretudo o quê? A conta do Minha Casa Minha Vida fechar. Se ela fechar, vai vir em grupos econômicos que têm interesse em construir, têm expertise e vão fazer. Aí a produção habitacional nossa vai decola e aí o município de Itajaí ele consegue estabilizar o sistema de preços para a faixa popular. Porque a gente vê construtoras vindo de fora, de outros estados, porém aquelas grandes conhecidas do mercado tradicional do Minha Casa Minha Vida, como REV, Direcional, Tenda, não vem. A Tenda, ela não vem, né? São grandes consolidadas. Aí, Jardel, vamos lá. Por que a MRV não entra em Itajaí? Se ela tem uma operação em Blumenau, tem em Joinville. Sim. Tu pode ter certeza, eu nunca recebi ninguém da MRV, inclusive. Mas eles já devem ter sondado algum corretor de imóveis dentro da cidade. Pode estar certo disso. Eles vão receber os dados. Quem que não gostaria de estar numa cidade que cresce no ritmo que nós estamos? Né? Mas quando ele olha aquela conta da terra e a conta do custo de construção, não vai. Da mesma forma, por que não se vê tanto prédio saindo hoje em alguns bairros como São Judas, São Dom Bosco? Porque essa conta não fecha. Exato. Porque construir naquele bairro custa o mesmo que construir, talvez, no fazenda. Mesmo a permuta sendo mais cara do fazenda, mas ele consegue compensar. Isso vai se equilibrar em algum momento. Sim. É um movimento de mercado. Daqui a pouco o sistema de preço se equilibra ali dentro do... E a gente não faz isso. A CEDU não faz intervenção nisso, ela só observa. Ela monitora e observa, busca dar maior liberdade e agilidade para que os agentes de mercado consigam fazer. Agora, no popular, sim, a demanda foi levantada e aí, ok, para que se viabilize esse tipo de empreendimento, vai ser necessário uma ação mais proativa. Eu sei que tu é investidor também, que tu gosta de mercado de finanças, né? Eu queria que tu falasse para os investidores, aqueles que não acreditam no mercado imobiliário de Itajaí, que acham que é uma bolha. Como é que tu faz essa diferenciação? Por que Itajaí não é uma bolha? Bom, não é uma bolha pelo que eu acabei de dizer, né? Se eu tenho uma cidade que cresce 10 mil pessoas, olha só, 10 mil pessoas por ano. Eu tenho uma demanda aqui de 4.300 residências. Isso é o que está constado só de um estudo daquilo que é a maior consultoria imobiliária do país, né? De uma das maiores, aliás. Bom, vamos extrapolar isso para 10 anos, a gente está falando de 43 mil residências, 43 a 50 mil novas residências. Né? 43 mil a 50 mil residências vão demandar alguns mil terrenos. Só que o território ele é o mesmo. Na verdade, o território para construir ele é menor, porque agora já temos áreas de proteção, já tem áreas que não vão se construir. Então, o espaço disponível para se construir ele é mais escasso. Só que o número de pessoas cresce. É aquela história. Ó, esse meu relógio aqui, ele é daqueles relógios de caminhada, ele custa 1.000.
Por que que o Mont Blanc tem toda uma série numerada e ele custa mais caro? Porque ele é único. Escassez. Uhum. O mercado se trabalha assim. A gente não está com o preço do petróleo subindo agora, porque fecharam o Estreito de Hormuz ali, como é que vai ficar? Vai ter petróleo para todo mundo? Né? O risco geopolítico. Por quê? Aí, basta agora... Aí ontem o Trump falou, a guerra está praticamente concluída. A guerra está concluída, petróleo... Por quê? Porque vai ter mais petróleo produzindo. E assim vai. Então, quando o mercado imobiliário de Itajaí, ele tem um perfil que é interessante. As construtoras são muito sólidas e saudáveis, que a gente vê aqui. Não tem ninguém fazendo maluquice. Tem lugar que tem loucura. Agora, Itajaí não. Itajaí vem vindo e vem numa pegada constante. Não é um mercado que está desesperado para cima, nem depressivo. Não, ele vem numa constante. Então, observa-se que há um potencial muito grande. Tanto é verdade isso que eu estou te falando, que um player do mercado financeiro, que é a EQI, lançou um braço de real estate. Uhum. Né? Se o mercado financeiro está olhando isso, e eu invisto em ações na bolsa, tenho carteira voltada a dividendos, já escrevi no portal da GF lá, uns anos atrás. Se eu tenho toda essa inteligência de mercado ali, que está olhando e dizendo assim, ó, o mercado imobiliário de Itajaí é bom. Será que sou eu que... Ah, não, tem uma bolha. Será que todo mundo é tão burro, tapado, que não né? Então, nesse aspecto, eu digo para as pessoas, óbvio, observem, vejam, é uma negociação, por óbvio. Agora, não é bolha, até porque eu tenho um dado, eu tenho um déficit. Não se gera bolha imobiliária em lugar onde tem déficit habitacional. Uhum. Bolha se gera onde eu tenho um excedente. Né? Estados Unidos e Europa tem estoque de residência, pode botar a população toda e sobra. Diferente. Sim, excelente. O que a prefeitura tem feito no plano diretor, fez no último plano diretor, tem planejado no próximo? Eu sei que, por exemplo, na Murta ali, a gente teve alterações no plano diretor que já viabilizaram construções de novos projetos. Sim. Tá? Para o futuro, o que isso vai impactar na construção de novos projetos? Como que isso aí facilita a vida do construtor? O que o investidor vai ter de segurança e aonde que eles podem olhar com bons olhos, né, nos bairros aqui de Itajaí? O mercado ele é bastante dinâmico. O que nós temos buscado fazer é o seguinte, a primeira coisa agora, o plano diretor vem em 2024 ali, existe uma necessidade, nós tivemos a Conferência das Cidades ano passado, existe uma necessidade de refinamentos, redações, conflitos, que todo plano tem, um mapa que não bate com o texto, o texto tem interpretação que não era bem o que a equipe de delegados do plano diretor falava, então tem essas bolas divididas para ajustar. E isso nós estamos trabalhando internamente para propor alguns refinamentos. Né? Mas o plano é esse até pelos próximos 5 anos. Ele liberalizou mais a verticalização em alguns pontos, como a própria Murta, e ele também já tem uma compreensão de cidade, de para onde a cidade está expandindo. Porque se eu tenho a BR-101 entremeando ela, 20% do território a leste da BR-101 carrega 80% da população, e os outros 80% da população, 20%. Eu tenho esse movimento, tenho a própria outras rodovias, via mar, e aí eu tenho que interligar um plano viário que pense tudo isso está dentro do site do município, do geoprocessamento, pensando como é que vai ser a expansão da cidade pelas próximas décadas, de maneira a mitigar conflitos como que a gente teve aqui, que, por exemplo, fazer a Rua Uruguai ali, com continuação da Rua Uruguai, o município teve que fazer uma tripa ali, e não fica bom. Então, nesse aspecto, já tem se pensado, o investidor, óbvio, ele tem que olhar muitas vezes pelo prisma do negócio que lhe apetece. Tem gente que é do residencial, tem gente que é do comercial, mas nós já temos eixos de crescimento da área industrial, principalmente ao longo do Antônio Raio e Jorge Lacerda, né? Temos locais onde a moradia tá concomitante com essa parte, que é a própria Murta, né? Porque nós temos ali
terminal e estaleiro, e tem que ter uma moradia a uma certa distância. Já tem um eixo que já tem mais a questão dos condomínios, que é a própria questão do Rio do Meio, e um crescimento que é forte, a gente teve que trazer para o plano diretor, na discussão do plano diretor, fala a gente enquanto cidade, foi o Limoeiro. Que o Limoeiro estava lá, mas hoje o que acontece? Ele tem todo um movimento próprio e que é muito importante porque ele traz empresas que já estão em Brusque ali ou que prestam serviço. Trazer isso para a vida urbana dá segurança, desenvolve os negócios e atrai talvez uma nova matriz econômica que está com escassez de espaço em Brusque, porque Brusque também tem uma limitação por conta dos morros, aquela coisa, é a própria questão do têxtil, tinturaria, embalagens, você já vê todo um ecossistema diferente. Quando a gente traz isso, nós trazemos uma nova fronteira para a cidade, porque Brusque e Itajaí também vai vir se conurbando. Então, aí cada investidor, cada pessoa vai ter e entendendo o que vai acontecer na dinâmica do seu próprio imóvel, né? Que entrevista boa, né? Meu Deus, 2 horas ia ser pouco. Cara, João, só dá um recado para a população de Itajaí, onde é que a gente está mirando, tá? Quais são as expectativas da nossa cidade aí para os próximos 10 anos? Onde é que o Robson, onde é que a equipe de vocês almeja chegar nesse mandato, tá bom? E para deixar a nossa população tranquilizada, né? Tá? E o que a gente pode esperar de vocês aí? Da parte do prefeito Robson e do vice-prefeito Rubens Angioletti, eles têm muita visão de entregar, pegar a transição dessa cidade que era pequena, transformar numa metrópole. Isso dá para ver que eles têm a visão de uma Itajaí que está crescendo, que a gente entende que é mérito do povo, do povo que aqui trabalha, do povo que vem todos os dias para cá, que escolheu essa cidade para ser sua. E o nosso trabalho é, sobretudo, para adotar os itajaienses, os que estão aqui e os que vão vir, seja pelo nascimento, seja pela migração, de uma infraestrutura boa, que seja uma cidade agradável, que você possa andar de um lado para outro sem ter medo de ser assaltado, que você ande numa cidade que seja limpa, que você ande numa cidade que tenha um transporte melhor, equipamentos de educação e saúde, aqui também ressaltar, a professora Michele fez um trabalho fantástico agora na questão do material, uniforme, enfim, que a vida do itajaense seja boa. Nós miramos muito daquilo que foi feito em vários locais, seja do Brasil, seja do mundo, para trazer para cá, para que o itajaense tenha orgulho de ser cidadão dessa cidade que cresce, que se expande, que é a sede de uma metrópole e que com certeza vai se consolidar como um dos maiores centros, não só do estado de Santa Catarina, mas do sul do Brasil, com certeza. Eu sempre digo, Itajaí é grande, Itajaí é forte e ela vai ser ainda melhor com o trabalho, mas é de todos nós. Perfeito. Nunca aposte contra Itajaí. Nunca aposte contra Itajaí, não esqueçam disso. João, muito obrigado pela presença. Eu vou dizer assim, eu sou apaixonado por Itajaí, sou apaixonado. Eu sei que a gente vai ser exemplo não só para o Brasil, mas as pessoas vão estudar Itajaí. Se Deus quiser. Tá? As pessoas vão estudar o trabalho que está sendo feito hoje e pelos próximos anos, tá? Obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de seguir, comentar e não percam os próximos episódios do Confraria do Versa. Até a próxima.